Abacate, castanhas, azeite de oliva, são tantos os alimentos que contêm as chamadas gorduras boas e elas são fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Agora a gente vai mostrar para você quais são esses alimentos e qual a melhor forma de incluí-los no seu dia a dia. Quem explica é a nutricionista Cláudia Venturi. Acompanhe. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o consumo de gorduras, se elas de fato são boas ou ruins, desmistificar algumas questões sobre ela e tentar raciocinar e refletir um pouquinho sobre esse consumo de gordura que vem sendo tão polemizado. Então, primeiramente, é importante esclarecer que existem sim gorduras boas, de excelente qualidade, e que elas são extremamente importantes para a nossa saúde se consumidas de maneira adequada, com parcimônia e equilibradas com o resto de uma alimentação também de forma cuidadosa. Então, a primeira reflexão que é interessante se fazer é que muitos estudos, muitas vezes conduzidos de maneira inadequada e até patrocinados por algumas indústrias, acabaram gerando uma polêmica muito grande na nutrição com relação ao consumo das gorduras, onde se fez um link muito grande entre risco de doenças cardiovasculares e o consumo de gorduras. E hoje sabe-se muito bem que esse risco não existe, sendo que as gorduras sejam de boa qualidade, né? É só a gente pensar um pouquinho nos hábitos alimentares que os nossos avós e os nossos antepassados tinham, onde a gordura de boa qualidade, proveniente tanto de fontes animais, como de castanhas e abacate, o óleo de coco e outras fontes mais básicas, ele era bastante rotineiro e não existia essa incidência de doenças cardiovasculares que hoje a gente tem. Então, por uma série de informações equivocadas e mal conduzidas, a população começou a acreditar que o consumo de gorduras não seria bom para a saúde. Esse consumo foi reduzindo e acabou acarretando numa série de deficiências e problemas de saúde. No entanto, o risco de doenças cardiovasculares ele não reduziu. Então isso já é um raciocínio que vale a pena a gente fazer. Houve uma redução no consumo de gorduras boas e de maneira geral e não houve uma redução no risco de doenças cardiovasculares. Pelo contrário, houve até um aumento nessa incidência. Então a gente pode perceber que esse link, essa relação, ela já não existe e merece um pouco mais de cuidado e atenção. Então, falando um pouquinho sobre a importância do consumo de gorduras, falando primeiramente sobre os ácidos graxos essenciais. Como a gente pode perceber, o próprio nome já diz, são essenciais ao corpo, à saúde. A gente precisa consumir esses ácidos graxos, essas gorduras, através da alimentação, porque o nosso corpo não produz essas gorduras de maneira eficiente e adequada de forma própria, digamos assim. É como os aminoácidos essenciais. A gente precisa de um consumo através da alimentação, porque o nosso corpo não produz de maneira natural. Então, essa já é o primeiro motivo pelo qual seria muito importante o consumo. Algumas das funções muito importantes no consumo da gordura, primeiro, é uma fonte de excelente qualidade para fornecer energia para o nosso corpo, modular sistema imunológico. A parte hormonal depende muito do consumo de gorduras boas, tanto que uma situação muito comum que eu presencio no consultório hoje é um grande desequilíbrio e deficiência hormonal, desde hormônios sexuais até a parte de tireoide ou até mesmo a falta de vitamina D, decorrente de uma falta de consumo de gorduras boas. As pessoas foram radicalizando, reduzindo muito o consumo de gordura e acabou que isso gerou uma deficiência na produção de hormônios, tá? Só para ressaltar, todo hormônio ele depende de gordura para ser sintetizado, por isso a importância. A parte intestinal depende muito de gorduras boas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o óleo de coco especificamente, mas é um dos tipos de gordura que tem uma função muito importante em lubrificar o intestino, antimicrobiano, melhorar o perfil da nossa flora intestinal. A questão de expressão gênica, a parte neurológica depende muito do consumo de gorduras boas. Então, assim, as funções elas realmente são muito importantes. Outra função muito conhecida e que as pessoas acabam, na verdade, esquecendo é que para eu absorver as vitaminas lipossolúveis, eu preciso consumir gorduras boas. Então, a vitamina A, E, D e K, elas dependem de um consumo de gordura para serem absorvidas
de maneira adequada, metabolizadas e utilizadas pelo corpo. Então essas são algumas funções básicas que as gorduras boas desempenham no nosso organismo. As gorduras boas, elas são divididas em alguns subtipos. Basicamente o que a gente necessita consumir são os ácidos graxos essenciais, como eu citei. A forma em que as gorduras se comportam no corpo vão ter várias divisões. De acordo com a quantidade de saturação, a cadeia carbônica, os triglicerídeos de cadeia média, longa ou curta. Então essas divisões existem e vão desempenhar funções e ter características bioquímicas diferentes. Algumas formas de a gente consumir gorduras boas, extremamente fáceis e versáteis, a gente pode exemplificar através do óleo de coco, que é um alimento extremamente versátil, saboroso e de fácil acesso, que tem um papel fantástico na parte imunológica, de hidratação, termogênico, é uma gordura de fácil metabolização, rica em triglicerídeos de cadeia média. A manteiga ghee, que no caso ela especificamente já passou por um processo de clarificação, onde a gente reduziu as impurezas, por isso que a gente acaba indicando mais a manteiga ghee e não a manteiga tradicional, né? O abacate, como muitas pessoas já sabem, ele tem um perfil lipídico excelente, desempenha muitas funções importantes. As oleaginosas, o azeite de oliva. E temos também as gorduras de origem animal, como por exemplo a banha de porco, que hoje se discute muito. E ela pode sim ser uma gordura de excelente qualidade, desde que é proveniente de um cultivo artesanal, né, onde a gente teve um animal criado de forma livre, de pastagem livre, sem um estimulante de crescimento, sem uma ração adulterada. Isso vai fazer com que eu tenha, obviamente, um produto de qualidade que pode ser benéfico. O cuidado é quando a gente envolve industrializados, muito com nitritos e conservantes e nitrato e um excesso de sódio. Esse sim pode gerar um prejuízo maior do que o benefício. Outra questão bastante polêmica na nutrição é a relação do colesterol com o risco de doença cardiovascular. Já sabe-se hoje que essa relação direta não existe. Quanto maior for o meu colesterol, maior vai ser o meu risco de doença cardiovascular. No entanto, é preciso saber interpretar essa alteração de colesterol, de perfil lipídico, para eu estabelecer um risco de doença cardiovascular. O que acontece? O colesterol ele é basicamente dividido em dois tipos. O HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é tido como colesterol ruim, que nem sempre vai ser ruim, mas dependendo o tipo e a formatação bioquímica dele, ele pode gerar uma aterosclerose, as formações das placas que a gente tanto conhece. Esse LDL ele pode ser dividido em dois tipos. Vamos colocar como tipo A, onde ele tem uma característica de ser bastante leve e conseguir flutuar na nossa circulação, então ele acaba não tendo uma aderência aos vasos. E o tipo B, que ele tem uma formação um pouquinho menor e mais densa. Isso faz com que a gente tenha uma aderência maior nos vasos e possa gerar gerar as placas ateroscleróticas e gerar o risco maior de doenças cardiovasculares. Hoje sabe-se muito bem que é o consumo exagerado de carboidratos, por exemplo, que piora esse perfil lipídico, gerando um aumento do LDL, e esse sim pode ser um risco de doença cardiovascular. Então é importante que seja feita uma interpretação adequada desses exames e desse perfil lipídico, pois não há uma relação direta entre aumento de colesterol e aumento de doenças cardiovasculares, e sim um aumento de triglicerídeos e colesterol de qualidade ruim. E aí a gente precisa controlar isso através de uma alimentação equilibrada, com controle também de carboidrato e consumo de gorduras boas. O ser humano está sempre em busca da fórmula perfeita e da fórmula mágica para uma alimentação saudável. E o grande segredo nada mais é do que ter uma rotina saudável e uma vida equilibrada.